Graça e paz, irmãos. Hoje nós começamos a nossa jornada através do livro de Esther e nesse primeiro encontro eu quero dar apenas uma introdução do livro, falar a respeito das características, do contexto, dos personagens, mas não entrar necessariamente no conteúdo, o que nós faremos, se Deus quiser, a partir de amanhã, quando trataremos do primeiro capítulo. Mas hoje algumas observações interessantes. Por exemplo, Esther e Ruth são os únicos livros do Antigo Testamento que recebem nomes femininos, né? E assim como Cantares, Obadias e Naum, Esther também não é citado no Novo Testamento. Esther é o 17º livro da cronologia literária do conjunto de livros do Antigo Testamento que é conhecido como livros históricos, e ela encerra esse grupo de livros, né? O nome Esther, no hebraico Hadassah, né? Hadassah significa murta. Murta é uma planta utilizada em perfumes, e biblicamente ela simboliza a generosidade divina, como nós podemos ver lá em Isaías 41:19, ou ainda no capítulo 55, versículo 13. O nome Esther também pode ter origem na palavra persa para estrela, ou ainda pode ser que ela seja por causa do nome da deusa babilônica do amor, Istar. Esther, do livro que nós estamos tratando, ela era órfã, filha de Abiail, e cresceu na Pérsia aos cuidados de Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua tradução, que era seu primo, né, como está lá no capítulo 2, versículos 7 e 15. Em relação à autoria e à data do livro, alguns nomes são sugeridos, né? Não se chega a um consenso sobre quem escreveu, mas alguns nomes são sugeridos, entre eles Mordecai, Esdras e Neemias. O fato é que o autor era alguém que conhecia em detalhes os costumes, a etiqueta e a história persas, e era familiarizado com o palácio de Suzã, né? Suzã, que era uma das cidades reais. Era uma pessoa que também, por outro lado, conhecia bem o calendário e os costumes dos hebreus e demonstrava um forte nacionalismo hebreu. Era uma pessoa que transitava entre a cultura persa e a cultura judaica. Provavelmente era um judeu persa que se mudou mais tarde para Israel, onde escreveu o livro provavelmente entre os séculos 5 e 4 a.C. Provavelmente ele escreveu esse livro também antes de 431 a.C., quando a Grécia conquistou a Pérsia. Então ele deve ter escrito o livro antes do fato do Império Persa ter ruído. Em relação ao cenário e ao contexto em que se passa a história descrita no livro de Esther, ela se passa no período persa, quando o Império Persa dominou mundialmente, e esse período vai de 539 a.C., como está lá em Daniel 5, versículos 30 e 31, até 331 a.C., como está também descrito lá em Daniel 8, do versículo 1 ao 27, aproximadamente. Assuero, que era o rei, esse nome é a transliteração do hebraico Kshayarsha. No grego é Xerxes. Tanto Assuero como Xerxes aparecem descritos na nossa tradução do livro de Esther. E esse Assuero ele governou por volta de 486 até 465 a.C. E o livro de Esther ele cobre um período que vai de 483 a 473 desse reinado. São 10 anos, né? Os acontecimentos se dão entre o primeiro retorno da Babilônia, em 538 a.C., onde o povo hebreu foi liderado por Zorobabel, e o segundo retorno da Babilônia, 458, quando Israel foi liderado por Esdras. Esther
e Êxodo são livros que têm algo em comum: o fato de que Deus preserva o seu povo contra forças estrangeiras e cumpre a aliança feita com Abraão cerca de 2100 a 2075 a.C. E como resultado dessa libertação que ocorre em Ester, se dá início à festa de Purim, que ocorre no 12º mês do ano judaico e que seria o equivalente a fevereiro ou março para nós aqui. Essa festa ela tem como objetivo a celebração da sobrevivência nacional. Alguns personagens fundamentais, em Ester. Ester, obviamente, a rainha da Pérsia, no lugar de Vasti, e que salvou os judeus do plano perverso de Amã. Mordecai, ou Mardoqueu, que era primo de Ester, que a adotou e criou. Também foi conselheiro de Ester enquanto ela foi rainha, e que substituiu Amã como segundo no comando abaixo do rei Xerxes. Temos também o rei Xerxes I, que foi o rei da Pérsia e que casou-se com Ester e que a tornou rainha. E por fim, nós temos como personagens centrais Amã, que era o segundo em comando, debaixo do rei Xerxes, e que planejou exterminar os judeus. Temas históricos e teológicos importantes no livro de Ester. Primeiro, em relação à sua canonicidade. Houve, e provavelmente ainda há, uma certa resistência por parte de alguns em considerar o livro de Ester um livro canônico, pelo fato de Ester não mencionar explicitamente o nome de Deus. O livro de Ester ele faz parte, na Bíblia hebraica, de um conjunto chamado Megilote, ou 5 rolos. Outros livros desse grupo são Cantares, Ruth, Eclesiastes e Lamentações. Esses livros eles são lidos em 5 ocasiões especiais durante o ano judaico. E Ester é lido no Purim, na festa do Purim. Essa hostilidade de Amã em relação aos judeus, ela é antiga, ela é algo que, na verdade, se reporta a algo que aconteceu mais de 500 anos antes da história de Ester. Porque o Amã, ele queria algum motivo para vingar algo que havia ocorrido com o seu povo lá atrás. Mordecai, ele era benjamita, descendente de Saul. Amã era agagita, descendente do rei Agag, que foi morto por Samuel, cerca de 550 anos antes da história relatada em Ester. Então, o que aconteceu? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo de Israel foi atacado pelos amalequitas. Então, Deus amaldiçoou os amalequitas e mais tarde Deus ordenou que Saul exterminasse os amalequitas, só que Saul desobedeceu. Quem veio cumprir essa ordem mais tarde foi Samuel. E entre essas pessoas tinha o rei Agag, de quem Amã era descendente. Então Amã nutria um ódio por algo que havia acontecido há mais de 500 anos atrás dele. E ele procurava uma oportunidade para ter algo contra o povo hebreu, e ele viu em Mordecai, numa suposta irreverência e falta de respeito, essa possibilidade de colocar o seu plano de vingança em ação. E aqui também, no livro de Ester, nós vemos uma espécie de um jogo de xadrez, onde Deus e Satanás são jogadores invisíveis e eles movimentam reis, rainhas e nobres de verdade. Apesar de não ser mencionado explicitamente o nome de Deus e o nome de Satanás ali, a gente vê explicitamente o bem e o mal
se movimentando nesse livro. E aqui também a gente percebe algo que é característico ao longo de toda a Bíblia. Quando, desde a queda, Satanás tenta romper essa relação entre Deus com o homem, entre Deus com o seu povo. Ele começa lá no Gênesis, quando, por meio da mentira, ele quebra essa comunhão que existia entre Deus e a sua criação, Adão e Eva. Depois nós vemos ao longo do Antigo Testamento as tentativas de extermínio do povo de Deus. Quando chega no Novo Testamento, tem Herodes mandando matar os primogênitos, numa tentativa de privar a possibilidade de salvação para um povo que é chamado e conhecido como o povo de Deus. E também nós vemos Satanás se utilizando até daqueles que estão em volta de Jesus para tentar dissuadi-lo do projeto de redenção que Deus tinha para a humanidade. Quando Pedro fala, olha, eu não vou deixar que ninguém te toque, o Senhor não vai morrer. O próprio Jesus fala, arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas da terra e não das celestiais, das eternas, E sem falar de Judas Iscariotes, de quem realmente Satanás tomou conta e que também tentou traiu Jesus, achando que com isso estaria prejudicando o projeto de redenção da humanidade, mas na verdade ele só foi um instrumento que ajudou no processo. Então nós vemos no livro de Esther algo que ataca as alianças feitas com Deus e Abraão, como nós vemos lá em Gênesis 17, de 1 a 8, e também a aliança feita com Davi, como nós vemos lá em 2 Samuel 7, do versículo 8 ao 16. E o resgate desse povo no livro de Esther torna notória a fidelidade de Deus. Então, para quem acha que o livro de Esther é um livro secular, que não se preocupa em mencionar Deus e por isso talvez não seja um livro sagrado, quando nós vemos o povo sendo liberto, isso é característico de algo que ocorre ao longo da Bíblia, que é Deus livrando o seu povo. Principais doutrinas do livro de Esther. Tem o Purim, como celebração da fidelidade de Deus, e também a promessa de Deus de preservar os judeus, de preservar o seu povo. Algumas palavras importantes. Jejum, lá do hebraico tsum, que significa abster-se, seja de bebida, de banhos, de unção de óleo, relações sexuais. Esse jejum ele variava de duração. O objetivo, na maioria das vezes, era o arrependimento, e esse arrependimento que no Antigo Testamento, quando os profetas pregam, ele nunca é exigido por parte de Deus sem que ele esteja associado também com vida piedosa. Então, diante de Deus, o jejum, o arrependimento, ele tem que vir acompanhado de justiça, de paz, de igualdade, como está lá em Isaías 58, do versículo 3 ao versículo 9. Quando falamos de rituais, e o jejum é um deles, Deus não aceita algo que é mecânico, que é superficial. Isso deve ser a evidência de algo que está ocorrendo no coração e que redunda em transformação. Uma outra palavra é o pur, que é uma palavra hebraica, que no livro de Esther refere-se à palavra sorte, como nós podemos ver lá em Neemias 11:1 e Jonas 1:7. Era muito comum nos relatos bíblicos lá na antiguidade as pessoas lançarem sortes quando tinham que decidir alguma coisa, ou escolher. Tanto que lá na crucificação de Jesus, os soldados lançam sortes para ver quem
vai ficar com a sua túnica. E no livro de Esther, Amã lançou sortes para o dia da destruição dos judeus. E Deus se utilizou do dia que Amã sorteou para libertar o seu povo, dando origem ao Purim, como nós vemos lá no capítulo 9, versículos 28. Alguns desafios de interpretação do livro de Esther. O primeiro e talvez o mais óbvio deles é a não menção do nome de Deus. O fato de que o nome de Deus não é mencionado explicitamente inquieta algumas pessoas. Um outro ponto é a vida aparentemente secular de Esther e de Mordecai. A gente não vê, como em outros livros da Bíblia, eles tendo uma vida devota, vamos dizer assim, né, manifestando explicitamente a sua fé em Deus. E isso aí também é algo que algumas pessoas ficam meio que desconfiadas, vamos dizer assim. Mas para as duas dificuldades de interpretação, existem respostas. Para o fato de que Deus não é mencionado, a gente vê que ao longo da história, Deus age mais nos bastidores do que em plena vista. Só que assim, as suas impressões digitais, entre aspas, elas estão espalhadas por toda a história de Esther. A maneira como Deus age, as características de sua execução, elas estão ali no livro. E a sua aparente ou pretensa ausência aponta nisso para uma presença ainda mais profunda. Deus escolheu ser sutil, mas ele estava lá, né? E esses acontecimentos eles dão um modelo de esperança para nós, de como Deus está agindo de maneiras menos óbvias quando nós não percebemos a sua ação, não é? Para a segunda questão, em relação a uma vida aparentemente secular de Esther e de Mordecai, para que a gente evite alguns preconceitos, nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, que o livro ele trata de um âmbito limitado da história, não é? Ele não tem como aprofundar muito na vida dos personagens. Tem muitas coisas para acontecerem, então não há como detalhar demais determinadas coisas. Mas, mesmo assim, tem alguns elementos que servem para que a gente creia que Esther e Mordecai tinham uma vida assim de fé. Primeiro, a cautela em relação à revelação da etnia, né, da herança por parte de Mordecai, é a mesma usada em outros contextos da Bíblia. Em outros contextos, como Neemias, por exemplo, 2, do 1 ao 8, nós vemos homens e até mulheres de Deus que se preservaram no que diz respeito a revelar quem eram de fato, não é? Porque tinham algum plano, algum projeto de libertação do seu povo ou coisa do tipo. Um outro ponto é a identificação do povo judeu, inclusive para os propósitos de Amã, mesmo que manifestações públicas de fé, como a Páscoa, por exemplo, tenham caído em desuso após o cativeiro babilônico. Então, o fato de que o povo hebreu era identificável significava que ali existia assim, uma identidade de fé, até mesmo de culto, mesmo que esses rituais, por conta até do desconforto de estarem exilados, não fossem tão praticados, ou até mesmo não fossem de maneira nenhuma praticados mais no meio do povo. E, por fim, no momento oportuno, Esther anunciou publicamente a sua herança judaica, não é? Como está lá no capítulo 7. Então, são elementos que nos ajudam a entender que, independente da imagem que esses personagens transmitam, Deus operou os seus propósitos na vida deles de maneira bastante evidente no livro. Por fim, irmãos, algo que é bem nítido no livro é o caráter de Deus.
não é, de um Deus providente, como nós podemos ver lá no capítulo 8, dos 5 ao 17, onde por meio das ferramentas, né, dos acontecimentos que se deram ali, percebe-se a característica, a maneira como Deus age, como Deus livra o seu povo, como Deus, em momento oportuno, dá a possibilidade de salvação. E nós percebemos também o caráter de Cristo no livro de Esther em algumas questões bem interessantes. Por exemplo, no fato de que Deus colocou Esther numa posição chave para frustrar o plano de Amã. Aqui, Esther se assemelha a Cristo, vamos dizer assim, se colocando entre o sistema opressor, um sistema que abusa do povo, que oprime, e entre o povo oprimido e necessitado de salvação. Assim como Jesus se coloca ali também num contexto onde tinha o Império Romano destruindo, oprimindo o povo, e Jesus vem e se coloca como aquele que verdadeiramente poderia salvar o seu povo, não só nessa questão sistêmica, mas, acima de tudo, espiritualmente. E também um outro ponto onde Esther tipifica Cristo é no fato de que ela sacrifica-se em favor do seu povo, como uma defensora de Israel. E aqui, irmãos, é muito importante esse ponto, porque as pessoas glamorizam o livro de Esther. Acham que é uma história bonita, de uma mulher linda, que o rei se apaixonou por ela e que ela se tornou rainha, e a gente não se dá conta de como as coisas se davam naquela época. Se a gente for olhar lá no capítulo 2, versículo 3, 8, algo que a gente vai ver mais lá para frente detalhadamente, essas moças, elas eram retiradas das suas províncias pelo fato de serem virgens, de serem bonitas, eram colocadas numa casa, submetidas a tratamentos de beleza, e até aí a coisa parece ser muito bonita, parece ser muito linda. Vez por outra, algumas delas eram introduzidas no palácio, o rei passava uma noite com elas, e se por acaso o rei não quisesse tê-las como rainha, mandava para casa e as relegava à condição de concubinas, e elas faziam parte do harém do rei, guardadas por um eunuco. Então, irmãos, aqui não existe nada de bonito nisso. Esther está indo para se tornar rainha e esposa de um rei megalomaníaco e narcisista. Ela não é algo que ela está fazendo porque é apaixonada pelo rei, porque ama o rei. É um meio onde ela está passando por uma situação difícil, desconfortável, porque se fosse bom, a Vasti não abandonaria, para que o seu povo seja liberto. Aqui entra também o caráter providencial de Deus descrito lá no Salmo 121, versículo 4, que diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus se manifesta providencialmente no livro de Esther e livra o seu povo. Então, irmãos, que Deus seja louvado por esse livro, que a gente possa ler e entendê-lo de maneira mais profunda, abrindo mão dos nossos preconceitos, sejam eles no sentido bom e glamuroso ou no sentido ruim que essa palavra possa ter, mas que a gente possa entender o mais claramente possível de como Deus agiu ali nessa história, que é bonita, mas não pela perspectiva que muitas vezes as pessoas têm dela. É bonita porque é Deus agindo e salvando o seu povo por meios
que aos nossos olhos às vezes parecem estranhos. Que Deus os abençoe, irmãos.